Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos queridos irmãos. Meu nome é Ivaildes, eu sou pastor evangélico, sou cristão e pastor evangélico. Nesta tarde maravilhosa, uma chuvazinha caindo no meu telhado, eu venho externar a minha opinião com relação às eleições. É claro que eu não quero criticar você se você votou no Bolsonaro ou se você votou no Lula, não é essa a minha ideia. Eu quero falar sobre alguns assuntos que nasceram durante a campanha. Eu não estou dizendo que o Lula não vá fazer um bom trabalho. Talvez ele até faça. Eu, como servo de Deus, preciso orar para que isso aconteça. Eu preciso orar. A palavra do Senhor, 1 Timóteo, me instrui a orar pelo rei, para que eu tenha, orar pelos meus governantes, para que eu tenha uma vida digna. Mas no decorrer da campanha saiu algumas palavras, algumas falácias, algumas narrativas, como por exemplo, igreja não pode falar de política. Meu Deus, de onde você tirou essa ideia? Cristão não pode se envolver em política. De onde você tirou essa ideia? Quando Jesus é interrogado com relação se era justo a dar tributo, a pagar tributo a César, o que ele respondeu, você lembra? Ele respondeu, dai a César o que é de César. Jesus estava falando de quê? Jesus estava falando de política, meu querido. Jesus estava falando de impostos. Pague os seus impostos. É de César. Mas ele complementa, é claro, dizendo a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não estou falando da igreja fazer campanha dentro do templo. Não é disso que eu estou falando. Mas falar sobre a política em si. A igreja não só pode, como deve falar. Quem foi que pediu o corpo de Jesus, senão um senador? O que Daniel era? O que Daniel era? Você que é crente, você que é servo de Deus, lê a Bíblia. Daniel era governador. O que José lá no Egito era? José lá no Egito era primeiro-ministro de Faraó. Eu não estou falando de fazer campanha dentro da igreja, mas você tem a obrigação, como servo de Deus, como líder das pessoas, de instruí-las no melhor caminho. Você sabe por que os governos comunistas não aceitam a igreja dentro de seus países? Sabe por que eles não gostam da religião em si? Porque a religião esclarece. Eles colocam como o Deus sendo o Estado. Mas essa é uma desculpa, porque a igreja tem a facilidade de explicar para as pessoas o caminho correto. Daí o medo deles com o evangelho, com a igreja. Disseram que igreja é lugar de oração. Sim, é verdade, Jesus diz isso, que a igreja é local de oração. Mas também a palavra de Deus, Jesus diz que igreja é local de adoração. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus realizava milagres. Você entendeu o que ele quis dizer? Ele prega, ele aviva as pessoas, ele ensina, ele fala de assuntos diversos. Aborto, se ele estivesse aqui hoje ele falaria sobre drogas, ele falou sobre promiscuidades, sobre libertação. O mundo hoje quer ditar aonde a igreja pode ou não pregar, ou o que a igreja pode ou não falar. Eu não sei em quem você votou, e eu espero que você não tenha votado no Lula. Mas se você votou no Lula, eu respeito a sua opinião, sabe por quê? Porque você tem o direito de fazer isso, e eu, como servo de Deus, preciso te respeitar. Agora eu quero dizer uma coisa, se você é cristão, eu não posso dizer em quem você votar, a igreja não tem esse direito, mas a igreja tem a obrigação de ensinar o caminho mais correto.
A igreja tem a obrigação de ensinar para você que você deve ou que você deveria votar em alguém que tivesse com os mesmos pensamentos alinhados que você. Agora eu quero perguntar para você, vamos imaginar você votando em uma pessoa, você apoiando uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que a igreja tem. Você me pergunta de quê, meu querido irmão? Eu vou te responder. Vou colocar padres e pastores no seu lugar. Ele quer decidir o que é que a igreja, onde a igreja pode ir. A igreja não pode entrar mais em quilombolas, não pode pregar para os quilombolas. A igreja não pode entrar em aldeias indígenas, não pode pregar para os índios. O que ele quis dizer? Que eu vou colocar a igreja no seu lugar. Padres e pastores no seu lugar. O que ele quis dizer com isso? Como é que você vai pregar sobre a vida se você compactua com uma pessoa que é a favor do aborto? Talvez você está dizendo, ele não é a favor do aborto. Meu querido, pesquisa para você ver ele falando que aborto é direito das pessoas, que os pobres têm direito de fazer aborto do mesmo jeito que os ricos, que aborto é questão de saúde pública. Como é que você vai pregar sobre drogas se você compactua com uma pessoa que diz que vai descriminalizar as drogas? Como você vai fazer isso? Como você vai pregar sobre honestidade se você compactua com uma pessoa que apoia políticos que roubam e diz, olha só, político não pode ser preso porque roubou? Está lá no YouTube, você pode assistir para todo mundo ver, está lá para todo mundo ver. Você não lembra das malas cheias de dinheiro? Como é que você vai olhar para os seus fiéis e falar para eles? Como é que, qual é a moral que você vai ter de pregar para alguém não roubar se você compactua com uma pessoa que é provadamente em 3 instâncias que ele roubou? Como você vai pregar sobre honestidade? Ah, mas e se ele for um bom presidente? Ótimo, ele vai ser um bom presidente, vai melhorar a inflação, vai aumentar os empregos, e aí vai gerar a promiscuidade, tanto que nós pregamos contra ela, banheiros únicos. Você já ouviu falar em banheiros únicos? Você já ouviu falar do pronome neutro? Você não sabe o que é o banheiro único ou o pronome neutro? Pesquisa um pouco mais. Ideologia de gênero, cartilha gay. Como você vai pregar para os seus fiéis contra isso? Como é que você vai pregar para o seu fiel, para os seus fiéis? Falar para eles sobre corrupção, sobre segurança. Se você apoiou uma pessoa que diz que um jovem que rouba um celular para comprar cerveja não pode ser preso. Eu lamento muito. Volto a dizer, respeito a sua decisão. Quero continuar seu amigo. E quando você for dar like ou fazer nos comentários, seja elegante, não ataca. Eu não estou zombando ou discordando da sua fé ou da sua opinião. Eu só não concordo com ela, mas eu respeito ela. Tudo bem? Certo até aqui? Agora, vamos orar. A palavra de Deus nos instrui a orar pelos nossos governantes e amá-los, porque se ele fizer o bem, nós também iremos bem. Deixe de deixar o seu like e fazer um bom comentário. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Até mais, Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.